à nossa reunião de Câmara. Saúdo os senhores munícipes presentes na sala, os senhores jornalistas, as senhoras vereadores, os técnicos da Câmara Municipal. A nossa ordem de trabalhos para hoje, já agora só para os senhores munícipes presentes, eu tenho que informar que nós temos um pequeno período na reunião, que é agora já o período em que trocamos algumas informações. Depois temos o período em que discutimos as nossas propostas que são públicas hoje, e a seguir é aberto o espaço de intervenção aos senhores munícipes, está bem? Portanto, se houver questões a colocar, será nessa hora. Então, começando já o nosso período de ordem do dia. Em primeiro lugar, colocava a consideração dos senhores vereadores. Nós temos uma substituição por parte do senhor vereador Fonseca Ferreira, por motivos pessoais não pode participar na nossa reunião de hoje, e por essa razão, de imediato, convocámos o senhor vereador José Carlos de Sousa. Portanto, pergunto aos senhores vereadores se há alguma questão. Não havendo, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aceita a substituição do senhor vereador Fonseca Ferreira pelo senhor vereador José Carlos de Sousa. Eu, pela minha parte, queria apenas recordar que temos hoje uma Assembleia Municipal, nesta mesma sala, às 21 horas. Tem 3 pontos na sua ordem de trabalho. É uma reunião aberta, é uma reunião pública, portanto, sempre aberta à população. Aliás, como são todas abertas à população, mas se for uma reunião extraordinária, as pessoas não podem intervir. Esta é uma reunião normal, ou seja, ordinária, e, portanto, os senhores munícipes também podem intervir nessa reunião, se quiserem, logo no início da reunião, às 21 horas. A nossa próxima reunião de Câmara será uma reunião que acontece no âmbito da Semana de Trabalho dedicada à freguesia de Palmela, e por essa razão acontece à noite, ou seja, hoje, de hoje a 15 dias, exatamente nesta sala, às 21 horas, voltaremos a ter então uma reunião normal da Câmara Municipal. Tem igualmente espaço para a participação dos senhores munícipes, também porque é à noite, a participação do público é no início da reunião, ou seja, quando as reuniões são à noite, nós tentamos que as pessoas possam intervir logo no início, para não terem que ficar a reunião toda sem entender. Nesta reunião de Câmara normal, a participação dos cidadãos é no fim da reunião. Pronto. Nós temos 2 atas hoje para votar também, temos uma proposta para votar. Se calhar tratava já de todas estas questões e depois passava a palavra aos vereadores, só para tentarmos ser mais ágeis, está bem? Então, em primeiro lugar, quero propor, por uma razão que a senhora vereadora Adília já justificou, a retirada da nossa proposta número 2. Temos que votar, senhores vereadores, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade a retirada da proposta número 2. Temos que apreciar as 2 atas que temos, em apreciação. Portanto, ata número 6, ata número 7, os vereadores, alguma questão sobre estas atas? Então, não havendo, votamos. Ata número 6, ata número 7, os vereadores, quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, não estava no meio, exatamente. Nós tivemos isso em consideração. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, muito bem, todos, exceção da senhora vereadora Natividade, que não estava nessa reunião, portanto estava com mandato suspenso. Pronto, então, da minha parte, disse, senhores vereadores, outras questões que queiram colocar, por favor. Quem quer usar a palavra? Informações em primeiro lugar, questões depois. Não vai. Informações, senhor vereador Altamar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permitam-me que cumprimente cordialmente todos os presentes e aqueles que nos acompanham também através das novas tecnologias. E pedi a palavra para dar nota do arranque de mais uma campanha de sensibilização ambiental. A Câmara Municipal e a SUMA, a empresa prestadora de serviços contratada para a recolha dos resíduos urbanos, lavagem de contentores e varredura mecânica em algumas zonas do Concelho, porque outras zonas fazem por administração direta, desenvolveram em parceria uma campanha de sensibilização ambiental
subordinado ao tema A Nossa Terra é o Espelho de Quem Cá Mora. Esta campanha vai estar nas ruas entre os meses de junho e novembro e tem como principal objetivo motivar a população para a participação ativa na manutenção da limpeza e salubridade dos espaços públicos do concelho, recordando, numa perspectiva pedagógica, os procedimentos corretos de acondicionamento, posição, separação e encaminhamento das várias tipologias de resíduos. O conceito que serve de base a esta campanha pretende apelar ao exercício de uma cidadania ativa no sentimento de pertença e identificação com o território, responsabilizando cada cidadão pelos resíduos que produz e, de forma mais ampla, pela qualidade de vida e imagem do concelho. Espera-se que os resultados obtidos reflitam os níveis de civismo e cidadania alcançados pela população. Como disse, a campanha terá início ainda este mês e prolonga-se até novembro e terá particular incidência no período de abertura do novo ano escolar, pois os alunos das escolas do primeiro ciclo do ensino básico constituem um dos públicos privilegiados da mesma, através de contactos proativos com objetivos lúdicos e pedagógicos. Junto dos municípios e do público em geral, será distribuída informação junto à fatura da água, faremos também campanha publicitária na comunicação social, produção de folhetos, multis e outdoors. Eu trouxe para os seus vereadores e para o Sr. Presidente já alguns exemplares daquilo que vai ser a nossa campanha e permitia-me acrescentar esta informação que consideramos que este desafio é particularmente pertinente no momento em que os recursos humanos e técnicos das autarquias e dos próprios sistemas multimunicipais, nomeadamente da AMASU, são mais reduzidos. Há problemas de contenção, de redução de custos, há horários e circuitos que são reduzidos, há tecos que fecham mais cedo e que, para fazer face a esta problemática da limpeza e da higiene urbana, este desafio do envolvimento da população é fundamental. Porque, de facto, até a legislação que existe sobre a matéria, desde a diretiva Lei Quadro da Água da União Europeia à própria diretiva sobre os resíduos, incide claramente no princípio do utilizador e do produtor de resíduos pagador. Ou seja, querem que os custos totais com este sistema sejam totalmente imputados aos municípios. E, em nosso entender, há que haver aqui alguma subsidiação, porque no contexto atual, na situação socioeconómica do país e das famílias, proceder a aumentos nas tarifas que vai junto à água, ao saneamento de resíduos, como, enfim, já ouvimos alguns responsáveis políticos a nível central dizer que podem ou que vão ter de aumentar em escalas entre 200% a 700%, não é esse o caminho. E o caminho para conseguirmos ter estas coisas controladas é, de facto, acondicionarmos bem os nossos resíduos, dar-lhes o destino certo, porque qualquer desvio a esta norma tem custos muito acrescidos e não tenhamos dúvidas que quem paga seremos sempre todos nós, os municípios e os cidadãos. Portanto, esta aposta na consciencialização é muito importante. Temos aqui um serviço inovador no nosso município, até para os resíduos de pequenas obras de construção, a disponibilização de um big bag e outras formas de recolha de resíduos assentes na comunicação direta com os serviços, mas é de facto um grande desafio e é com os mais jovens e também com os cidadãos que certamente conseguiremos manter a nossa terra mais limpa, porque ela é de facto o nosso espelho e todos queremos ter o nosso território em perfeitas condições para nos sentirmos bem, para recebermos quem nos visita. Portanto, esperemos que esta campanha nos ajude neste enorme desafio. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. A minha intervenção tem a ver com as festas populares do Pinhão Novo. Portanto, deu-se ontem início à 16ª edição das festas populares do Pinhão Novo, que irá decorrer até o próximo domingo, dia 10 de junho. Este ano a festa dedica a sua edição ao tema da gastronomia, com um destaque muito especial em relação à sopa caramela, que é o elemento que
desde sempre esteve presente nas edições desta festa. Destaca-se que este ano é um ano particular no contexto destas festas, um ano de mudança diretiva, um ano também particularmente complexo naquilo que diz respeito ao financiamento, à crise financeira, que é todos conhecida, mas que, apesar disso, manifesta um grande empenho e um grande envolvimento dos agentes económicos locais, no sentido de garantirem o apoio a esta iniciativa, bem como um enorme esforço de todos aqueles que voluntariamente se envolvem nesta grande atividade do Pinhal Novo e do Concelho de Palmela. O espaço que ocupam estende-se desde o setor nascente da Praça da Independência, da zona junto ao mercado municipal, até a entrada do Poente de Pinhal Novo pela M531, na estrada da Moita. É possível encontrarmos nesta festa todos aqueles ingredientes de uma festa popular, os estandes de automóveis, os torneios gastronómicos, como disse, muitos deles ligados à sopa caramela, as relotes de farturas, os pavilhões dos agentes económicos, as associações culturais da freguesia, as entidades da freguesia e do Conselho, o Pátio Caramelo, que este ano é especialmente dedicado à juventude, os entretenimentos, sem esquecer os diversos palcos que nos dão uma panóplia e uma diversidade de espetáculos que têm o condão de conjugarem os artistas locais com alguns nomes de referência nacional. Destacamos também a realização da Feira do Livro, por parte da nossa Biblioteca Municipal, em parceria com a editora Ponto das Letras, também é um protocolo da atividade das festas, e também, e isto é muito importante, no âmbito da Palmela, Cidade Europeia do Vinho, decorre no Mercado Municipal do Pinhal Novo uma mostra de venda de vinhos que envolve diversos produtores do nosso concelho. No próximo dia 8 de julho, na sexta-feira, às 22 horas, vai haver o desfile do movimento associativo, seguido o espetáculo com os grupos locais no palco principal, para o qual estamos todos convidados. São muitos os motivos que nos levam à festa e não devemos perder esta 16ª edição das Festas Populares do Pinhal Novo e agradecer o grande empenho da Associação das Festas do Pinhal Novo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Já lá estivemos todos ontem, mas íamos já hoje a seguir à sua questão. Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento a sua senhora e os senhores vereadores, por presente, senhores técnicos da Câmara Municipal. Pedi a palavra para dar nota de algumas iniciativas que vão brevemente acontecer no âmbito do projeto da Cidade Europeia do Vinho. Dizer que está já a funcionar no posto de turismo da Associação de Turismo de Lisboa, no Terreiro do Parque, um espaço de promoção turística do Concelho e da região, com a presença também dos nossos vinhos. Portanto, trata-se de um espaço, como disse, que funciona no Welcome Center no Terreiro do Passo da Associação de Turismo de Lisboa, um espaço que é procurado diariamente por centenas de turistas estrangeiros. Dizer também que ainda hoje será feita uma apresentação da Cidade Europeia do Vinho na Feira Nacional da Agricultura em Santarém. A apresentação esta que conta com uma mostra de gastronomia e dos vinhos do Concelho da região e que conta com a colaboração do Unidade Hoteleira Palmela Vila dos Povos Resort, do restaurante Moscatel. Referir também uma outra ação a decorrer no dia 19 de junho, em Bruxelas, na sede da AECEP, uma ação de promoção turística também no Concelho, que irá acontecer com o apoio da Associação da Rota de Vinhos, do AECEP, do Parlamento Europeu, e dirige-se aos jornalistas estrangeiros, mas também operadores turísticos e profissionais do setor do turismo e do setor do vinho e da vinha. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Natividade, quer falar? Boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores,
senhoras jornalistas, senhores e senhores técnicos, munícipes que aqui estão e também lá em casa. Bom, não ficar sem saber o número de carroceiros, eu acho que é uma falha de informação, na falha de informação do Sr. Vereador Adílio, mas aproveitar a descrição minuciosa que foi feita das festas de Pinhal Novo também para saudar a organização e todos os visitantes. É uma festa que de facto tem crescido e que marca a agenda já do Conselho. Referenciar relativamente à informação dada pelo Sr. Vereador Alvaramar, e é uma opinião pessoal relativamente à campanha, a inclusão de palavras, sobretudo devido aos públicos-alvo, a que se destinam, a inclusão de palavras que não são óbvias porque codificadas neste tipo de campanhas deveria ser evitada. Eu acho que ela está feita com cuidado, mas assinalo como exemplo: não abandono resíduos valorizáveis fora dos ecopontos. Os resíduos valorizáveis carecem de uma explicação e quando se destina à população escolar e outra população, obviamente não é o Sr. Vereador o responsável, mas estamos a falar de conceitos e de facto é preciso um pouco de cuidado em campanhas e depois que o mesmo conceito está reproduzido. Não está, felizmente não está reproduzido, está reproduzido o outro. Eu acho que a campanha está friendly, está simpática, mas de facto, tendo em conta a generalidade do público, trabalhar com conceitos às vezes não se atinge, e era só uma nota que não se atinge o objetivo, e era só uma nota que eu queria deixar. Depois, Sra. Presidente, queria agradecer a informação que nos chegou da parte do Sr. Vereador Adílio relativamente a informações no âmbito das atividades socioeducativas da educação pré-escolar no Conselho, que me esclareceu. De toda a maneira, persiste uma questão que eu não sei se será permeável ou ultrapassável, é que relativamente às atividades socioeducativas da educação pré-escolar, terminando elas às 17h30, aquilo que é a responsabilidade da Câmara Municipal das escolas, a questão é que, em alguns casos, as famílias que não se enquadrem neste horário, quando têm que ultrapassar as 17h30, têm que pagar, num caso, 80 euros, quer seja por meia hora, por uma hora e meia a mais, para que as crianças possam ficar. Eu não sei o que é que pode ser feito, mas acho que carecia de ser estudado uma adequação dos horários, sem querer, obviamente, lesar o que possam ser os interesses das associações de pais, mas de facto há coisas que estão instituídas e que talvez nunca tenham sido justas, mas que nos tempos que correm serão mais injustas. Eventualmente, uma possibilidade de alargamento que fosse mais efetiva para algumas famílias, para não terem que despender, além daquilo que é a participação que está contratualizada, de mais 80 euros para as crianças poderem ficar além das 17h30. É só uma nota, não sei quais são os poderes da Câmara relativamente a tudo o que está protocolado e a tudo o que está instalado no terreno, mas parece-me que valeria a pena ver se conseguiríamos aqui alguma flexibilidade, nem que fosse no próximo ano letivo. Gostaria de solicitar de novo ao Sr. Vereador o mapa informativo dos protocolos existentes e dos que sofreram revisão,
pelo apoio ao associativismo, porque era um instrumento de trabalho importante para os casos exatamente em que se trata do apoio ao associativismo. E queria fazer uma pergunta: se há notícia se houve ou está a haver algum problema com o autocarro que faz o centro histórico, porque o circuito não tem estado a ser regularmente assegurado. Se há alguma informação nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vereador José Carlos, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde às Sras. Vereadoras, aos Srs. Vereadores, ao público presente, aos técnicos da Câmara Municipal, aos seus jornalistas, ao público que nos assiste em casa. Muito boa tarde, extensivamente. Muito rapidamente, neste turno de ordem do dia, já que já foi aprovada esta ata, mas é uma ata considerada de alguma forma relevante, tem a ver com a sessão ordinária de 15 de fevereiro que foi realizada no Posturão, em que nós fizemos uma proposta no sentido de criar um elemento de apoio à regulação das habitações situadas na intervenção do Gabinete do Centro Histórico. E trazia aqui exatamente por causa da proposta 2, já que hoje vimos mais uma vez falar do Centro Histórico, não vamos falar, mas de qualquer forma penso que será pertinente colocar a questão. Passaram-se 4 meses sobre esta reunião de fevereiro e recordo-vos que na altura, e leio, a Sra. Presidente sublinha a iniciativa dos Srs. Vereadores do Partido Socialista sobre uma matéria que é muito importante para todos. E conclui dizendo que retirava-se a proposta, ficando a recomendação que será estudada pelos serviços, de modo a que se possa aumentar a atitude proativa e a responder às solicitações concretas colocadas pelos cidadãos. A minha pergunta, envolvidos 4 meses, é esta, tão simples. O que é que foi feito neste sentido? Se é que já foi feito algo neste sentido? E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Ora bem, então, Sr. Vereador. Sr. Presidente, sobre 2 questões. Em relação à animação socioeducativa no pré-escolar, é evidente que já é um grande esforço que a autarquia faz em garantir o horário das 17h30. Posso dizer à Sra. Vereadora que a Câmara Municipal no apoio em termos de assistentes auxiliares no pré-escolar, como tem um auxiliar por cada sala de aula. Portanto, foi o dobro daquilo que legalmente é exigível. E que, ainda assim, tem instruções para apoiar a escola em tudo, para além daquilo que se passa na sala de aula. Portanto, muito mais além e cobrir o trabalho que se torna deficiente em termos de participação de auxiliares por parte do Ministério da Educação. Portanto, é relevante esta questão. De facto, são os pais que têm que pagar este diferencial se formos ficar esta mais tarde, mas não temos hipótese neste momento de aumentar. Pelo contrário, receamos até que estes protocolos possam estar em causa. Esperamos que não, mas temos ouvido falar. É exatamente em sentido contrário que parece ser a orientação do Ministério da Educação. Em relação aos protocolos de apoio ao associativismo, temos vindo a reduzir, temos vindo a falar com os parceiros com quem temos esses protocolos e, eventualmente, alguns deles serão mesmo anulados. Honramos os compromissos anteriores, mas tem sido sempre na base da negociação, porque o dinheiro, infelizmente, é muito curto e temos que ir mais além. De todo modo, tal como no outro caso que fiz chegar à senhora vereadora o elenco dos dados sobre a animação socioeducativa, também terei o maior prazer de dar informação sobre os protocolos que neste momento estão em vigor. Em relação ao centro histórico. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador Alvazar, por favor. Só uma nota muito breve, em resposta à questão suscitada pela Sra. Vereadora de lugar, tranquilizá-la, porque de facto, conforme eu referi, no ponto
contacto com as crianças das escolas do primeiro ciclo sobre esta matéria de campanha de sensibilização. Não só serão utilizados outros materiais, estes são apenas 2 exemplos que vão seguir junto à fatura da água, que vão ser disponibilizados nos locais públicos, e são baseados em contactos proativos com jogos, que têm objetivos lúdicos e pedagógicos e, portanto, destinam-se a desmontar a teoria e levar as crianças a praticarem atos que são comuns e que devem ser interiorizados no seu cotidiano. Portanto, essa preocupação também está subjacente a esse trabalho que vai ser feito com as escolas, de pegar as coisas mais simples e inteligíveis. Obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Adília, sobre o centro histórico, por favor. Sobre o circuito. Boa tarde a todas. Sobre a questão colocada pela Sra. Vereadora Natividade com pertinência, de facto, o autocarro do centro histórico não está a transitar, ele está avariado e foi substituído por um dos carros mais estreitos que nós temos que cabe no final do centro histórico. Este horário foi reduzido porque os mesmos autocarros que cabem os mesmos carros que cabem no centro histórico fazem transportes escolares nas pontas, de manhã e à tarde. Isto vai ser um período curto, pensamos nós, na medida em que está quase a terminar o ano escolar e vai ser reforçado o ano, no final do ano letivo, esse mesmo horário e vai continuar a haver os mesmos horários. Portanto, é um bocado o que dizer neste momento. Sim, senhor. Bem, então, sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa. Sr. Vereador, nós, neste momento, nós continuamos a trabalhar afincadamente sobre os projetos e obras em torno do centro histórico. Neste momento não temos condições financeiras para acudir a novos projetos, ou seja, tudo aquilo que implique dinamizar incentivos por parte do município, incentivos ao desenvolvimento de ações concretas depois por parte dos cidadãos, desde que implique disponibilidade financeira, nós não o podemos fazer. Esse é um dado, aliás, razão pela qual estamos a rever, inclusivamente, os projetos que tínhamos em curso, nomeadamente o financiamento no âmbito do FIMOB, por exemplo, porque não temos capacidade financeira para apoiar projetos particulares. Contudo, a medida, quer dizer, o espírito positivo da ideia que o Sr. Vereador apresentou, mantém-se, isto é, deve ser um projeto sobre o qual a Câmara deve trabalhar, os nossos técnicos têm orientações nesse sentido, para, em tudo o que for possível, facilitar a intervenção dos cidadãos no centro histórico. Às vezes pode não ser com dinheiro, diretamente, com o apoio da Câmara, mas pode ser com uma ação, com a simplificação de procedimentos administrativos, com a simplificação que já hoje acontece no âmbito da legislação, nomeadamente em relação às comunicações prévias, enfim, e outros procedimentos. Portanto, nós mantemos essa perspectiva, isto é, de desenvolver mecanismos que facilitem a intervenção dos cidadãos no centro histórico. Agora, tudo o que implicar dinheiro é completamente impossível, este ano, enfim, eu diria que mesmo no próximo, completamente impossível contar com a Câmara Municipal. Com os nossos serviços e com o apoio dos nossos serviços, isso é outra coisa, claro. Essa é a orientação que os serviços têm. Senhores vereadores, vamos terminar este período, muito bem, então, sendo que já votámos as nossas atas, entramos diretamente no período, na nossa ordem do dia, portanto, na proposta número 1. Eu pergunto aos senhores vereadores, a proposta número 1 trata da ratificação de atos de aprovação de minutas de contrato que eu pratiquei, no âmbito das competências que cabem, neste caso ao Presidente, à Presidente, e solicito agora aos senhores vereadores, na medida em que estas atas têm de ser, quer dizer, podem ser, o nosso entendimento até não é indispensável, a razão pela qual eu despachei diretamente e nunca tínhamos trazido a ratificação. Mas, enfim, nós não vamos discutir esse entendimento, portanto, submetemos a ratificação da Câmara a essas minutas e, portanto, se os senhores vereadores não tiverem nada a obstar, eu sugiro a aprovação desta proposta. Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Obrigada, senhores vereadores. Retiramos a proposta número 2 e passamos diretamente à proposta 3. Senhor Vereador Álvaro Amado. Obrigado, Sr. Presidente. A minha proposta diz respeito à nova abertura do período de apreciação pública
do regulamento do Fundo de Compensação para o Plano Pormenor da Rua Marquês de Pombal em Pinhal Novo. Já este ano, no início do ano, deliberámos a abertura de um período de apreciação pública que ocorreu entre 27 de janeiro e 12 de março, sem que tenham sido pedidos nesse período contributos por parte dos interessados. No entanto, tendo em conta a novidade da matéria regulada e ao constante exercício de verificação e encontro com os procedimentos padrão, nomeadamente os requisitos do regime jurídico de organização e edificação, entendeu-se pertinente introduzir no regulamento algumas melhorias no sentido da simplificação de procedimentos e aperfeiçoamento do seu articulado. Concluiu-se que, não obstante não houvesse aqui mudanças de substância muito significativas, que era preferível submeter esta nova redação do regulamento a uma nova apreciação pública. Pelo que ao abrigo da legislação e das disposições aplicáveis, se propõe que a Câmara Municipal delibere a abertura do período de nova apreciação pública do regulamento do Fundo de Compensação do Plano Pormenor suprareferido para recolha de sugestões. Senhora Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, há alguma questão sobre esta proposta? Sr. Vereador José Carlos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu li a proposta, li as atas anteriores, vi a legislação implicada na proposta, mas não percebi nada. E não percebi nada por uma questão muito simples, é que não é perceptível como é que se consegue trazer uma proposta aqui para ser publicada e a República paga para que exista consulta pública sobre a mesma há 3 meses, 4 meses atrás, e venhamos hoje fazer exatamente a mesma coisa sem que exista nenhuma outra legislação de suporte diferente que permeie ou que permitisse que isso acontecesse. E então fiz aqui um confronto claro de ideias entre aquilo que tinha sido a proposta apresentada, aquilo que os vereadores do Partido Socialista tinham dito, por acaso quem fez a intervenção fui eu, e eu alertei para o facto, perguntei sobre a comissão de acompanhamento, como é que era esta questão do fundo de compensação, como é que se distribuía as unidades de execução, que era necessário haver entendimento e que devia de haver muito diálogo com os habitantes da zona. O arquiteto Jorge Moura referenciou, e estou a ver a ata de 11 de janeiro, que concretizava todos os pressupostos que eu aqui tinha apresentado, que reconhecidamente é complexo, etc, etc. E eu voltei a referir que, e vou citar, admito que esta é uma questão complexa, mas será necessário ser o mais claro possível, explicando a todos os envolvidos o fundo de compensação para que os indivíduos, quer sejam proprietários ou promotores, não se sintam enganados. E eu não quero dizer que as pessoas neste momento se sintam enganadas. Agora, é difícil percepcionarmos qual a razão de uma nova consulta pública quando, da comparação entre as propostas, aquilo que aparece, enfim, são alguns dados que eu diria não muito perceptíveis, mas que, enfim, estariam já seriam já no âmbito da Câmara Municipal no dia 11 de janeiro. Portanto, como é que é possível que no dia 11 de janeiro nós tenhamos uma leitura sobre uma determinada matéria e hoje, 5 meses depois, tenhamos outra, obrigando uma nova publicação em Diário da República, não sei quanto é que custa, deve custar alguma coisa com certeza, para que as pessoas se voltem a pronunciar sobre a matéria. Portanto, parece aqui algum contrassenso. E, eventualmente, o Sr. Vereador terá outra explicação que não aduz na proposta, porque a sua proposta permite que lhe diga faça atento ao formalismo procedimental, e eu tenho que perceber o que é um formalismo procedimental, porque não consegui perceber em nada dos documentos que me foram entregues. Depois, primeiro, na avaliação dos prédios, havia um arredondamento à centésima em termos de metros quadrados da área de construção, agora passa a haver um arredondamento à décima. Em relação aos valores dos mesmos, havia aqui algumas diferenças, nomeadamente das linhas das unidades de execução. Para aferir a operação urbanística, o custo a suportar era feito de uma forma. Agora é o valor resultante da multiplicação da percentagem de execução física da obra com os valores correspondentes nas várias especialidades orçamentadas do programa de execução do plano. Isto até cansa ler. Portanto, não vi, sinceramente.
sinceramente, para que é que vamos de novo submeter à apreciação pública uma proposta destas que não teve nenhum contributo da parte dos interessados e que só a Câmara percebe que é necessário fazer de novo. Se é necessário fazer de novo, foi porque fez mal inicialmente. Era só, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador Almada. Sr. Vereador, eu já me estou habituado à forma como o senhor consegue, ou pelo menos tenta, menosprezar um trabalho de enorme complexidade técnica e que até nesta matéria é precursor, dado que não foi fácil, através do benchmarking feito, encontrar exemplos de excelência de regulamentos de fundo de compensação. Portanto, temos aqui algum pioneirismo, mas obviamente aproveitamos todas as experiências existentes. E para nós o que é fundamental é termos um instrumento o mais aperfeiçoado possível. E, portanto, enquanto houver possibilidade de o aperfeiçoar pela prática, pelo trabalho diário, pelas questões que nos vão sendo colocadas, nós tenderemos a ter instrumentos que tornem depois isto muito mais eficaz, sem zonas de dúvida e nebulosas que depois constituam motivos de inércia no desenvolvimento de um processo desta natureza, que é complexo, mas sobretudo quero dizer que tivemos a oportunidade, para além de ter o período de consulta pública aberto nos termos da lei, de fazer reuniões com os proprietários da área de intervenção do plano, que houve respostas a todas as dúvidas colocadas e que houve, da parte dos presentes nessas reuniões de trabalho e sessões públicas, uma atitude de enorme compreensão para o desafio que aqui temos com este plano e que estávamos perante uma inovação que exigia alguma abertura de espírito para perceber que estas trocas entre o deve e o haver nas várias unidades de execução do plano têm que ser muito bem escalpelizadas e trabalhadas à décima, como o senhor disse. Eu considero que poderíamos ter feito chegar, possivelmente no corpo da proposta e no regulamento, possivelmente aqui com uns itálicos e uns bold's ou até a cores, as referências àquilo que efetivamente foi alterado, porque eu próprio tive também necessidade de recorrer a essa diferenciação para ver aquilo que efetivamente estava em causa. Mas penso que a consulta da informação técnica que acompanhou o processo, a proposta, nos ajuda a perceber que o objetivo foi simplificar o articulado, porque há articulado que depois pode ser confuso, retirando referências relacionadas com a caução, evitando a sobrecarga dos promotores com ocasionais duplas cauções, resultante da aplicação de ambos os regulamentos do plano e do próprio REJUE. E também houve a preocupação na forma como se processa as transações de unidades de execução para o fundo de compensação e vice-versa. Houve a preocupação de tratar também a forma como estas transações se efetuam com maior pormenor para evitar situações de eventual incumprimento. Depois tratou-se de corrigir uma pequena gralha, no artigo 5º, dizia ter lido o artigo 6º, e esta gralha parece que passou a toda a gente, não foi só aos técnicos, foi aos eleitos e aos senhores inclusive. E portanto, enquanto tivermos a oportunidade de aperfeiçoar um instrumento, eu creio que o erro também é pedagógico e é com toda a frontalidade e humildade que eu julgo que estamos perante um ato que vale a pena. Porque o que é importante é que tudo isto fique mesmo nos anexos, estes pormenores todos das transações, dos saldos de excedência, do valor de importabilidade, toda a questão das especialidades, dos valores da infraestruturação, tudo isto tem que ficar tratado com este grau de pormenor. E espero que a prática não nos obrigue no futuro, quando tivermos que admitir comunicações prévias para este local, não nos obrigue no futuro ainda a ter de ir ao encontro de outros problemas que surgem quando estas operações estão efetivamente no terreno.
Mas a razão é esta, com a permissão da Sra. Presidente, convido o Sr. Diretor do Departamento a reduzir algum aspecto do pormenor que queira complementar para eu responder às questões do Sr. Vereador. Acho que o Sr. Vereador subscreve por inteiro a explicação que o Sr. Vereador dá. Se calhar sublinharia só, também com toda a humildade, de facto estamos num processo que é inovador, que tem muito poucas experiências, tem pouca produção em termos documentais e que, de facto, há muito pouca experimentação. E, portanto, a questão, as dificuldades neste processo não se colocam só perante a alteração de quadros legais, tem a ver, de facto, também com aquilo que é um trabalho que tem que ser continuado, de aprofundamento, de verificação, e queria só, secundando também as palavras do Sr. Vereador, dizer que é normal, quer dizer, o processo dos regulamentos é um processo dinâmico, tem que acompanhar, obviamente, as alterações legislativas, de enquadramento, etc., mas também tem que refletir o nosso aperfeiçoamento, a nossa capacidade de pensar melhor, de verificar melhor as questões e, enfim, podemos tomar isso como erros. Eu preferia considerá-los passos num processo que é um trajeto, e é um trajeto em que queremos ser cada vez mais perfeitos, melhores e, enfim, mais competentes. Muito obrigada, Arquiteto Jorge Moura. Senhores vereadores, Sr. Vereador Chagas de Sousa. Duas notas, essencialmente ao Sr. Vereador. Eu parece que o Sr. Vereador Alpamar às vezes tem uma tendência para ser um bocadinho deselegante. E digo isto com substanciado no sentido. Eu não desprezo o trabalho dos técnicos, não é isso que está em causa. Para mim, face àquilo que li, que me foi dado a ler, concluo que não havendo, percebo perfeitamente o que o José está a dizer, mas não havendo nada de diferente entre janeiro e junho, sendo este um processo que foi iniciado em 2006, portanto não estamos a falar de um processo que foi iniciado há 2 anos, foi em 2006. E, portanto, faça isto, tenho alguma dificuldade, como é que em janeiro trazemos algo que agora temos que trazer algo diferente? Tenho dificuldade claramente em perceber isso. Percebo o pioneirismo, percebo essas coisas todas, alertei para isso, como muito bem se lembra, e basta vir à leitura da ata, não vale a pena relê-la, nomeadamente aquilo que era a percepção. Eu tive dificuldade em perceber tudo isto, digo-vos, faço grandes aprendizagens nestas reuniões de Câmara, e, portanto, tive muita dificuldade, mas consegui inteirar, mas percebi que, como um proprietário que não tivesse tanta disponibilidade como eu para ler isto tudo, teria muito mais dificuldade. E por isso sugeri que houvesse reuniões, os senhores disseram, sim senhor, veio ter reuniões, vamos esclarecer, que fizeram-nos muito bem, mas não houve dados novos. Ou seja, não há nada de novo. Faça a proposta, faça aquilo que o Sr. Vereador diz, faça aquilo que o arquiteto diz, não há nada de novo. O que há, enfim, caminhamos um pouco mais. Admito que fazemos, como diz o filósofo, fazemos a vida caminhando, não é? Portanto, os passos são dados um a seguir ao outro. Mas teria que ter havido, no meu entender claramente, algum cuidado mais quando depois de 2006 chegamos a 2012, publicamos algo que 6 meses depois temos que voltar a publicar, ainda por cima, para consulta pública. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Só uma nota. Sobre a deselegância não me pronuncio. Creio que nem entendo as questões, às vezes quando é de alguma forma assintosa, como o Sr. Vereador também coloca algumas questões, eu não considero deselegância. Penso que faz parte da vida, da nossa argumentação política, e não há aqui qualquer deselegância. Mas para ficar à consideração de quem nos ouve. Sobretudo dizer que o que nos tranquiliza é que, para além das reuniões de trabalho havidas e das sessões com os interessados, também quem se dirige aos nossos serviços, colocando as questões, tem vindo a ser esclarecido e também nos ajuda a avançar no esclarecimento deste complexo processo. Depois, recordar que o regulamento só se iniciou o trabalho no regulamento depois da aprovação do plano e que a data de 2006 foi a data da deliberação municipal para que se elaborasse um plano pormenor para a zona, já foi devidamente explicitado, porque só teve o seu término em 2011. Mas chegou a bom ponto. E outros planos, felizmente, vamos conseguir trazê-los aqui à aprovação. Há aqui alguma contradição. Por um lado,
Sr. Vereador já referiu que havia pouca substância ou poucas alterações no articulado, depois já disse que há aqui outras mexidas, podiam ter sido logo revistas. Eu penso que no fundamental a explicação está dada. O objetivo é termos um instrumento que regule e que seja o mais perfeito possível, e acredito que com estes passos já conseguimos fazer luz sobre algumas das questões que os interessados em investir naquela área do plano nos têm vindo a colocar, e que será um bom contributo para que, finalmente, havendo condições económicas para o investimento naquela área, ele possa ser feito de uma forma regulada, ordenada e codificadora do território. Muito bem, vamos terminar esta discussão. Sr. Vereadores, agradeço os esclarecimentos e questões. Votamos a proposta número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por 2 votos contra. Sr. Vereador Álvaro Amar, proposta 4. Propostazinha sobre consumo normal de água e redução da tarifa de saneamento. Um município teve aqui uma fatura com um valor elevado de consumo de água, 454 metros cúbicos, motivado por uma futura canalização predial. Como é sabido, a entidade gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados nas canalizações das redes prediais, que são privadas, cooperativas, pelo que sobre este volume é devido à respectiva tarifa de abastecimento. E não há, portanto, aqui qualquer perdão sobre o volume de água desperdiçado. Contudo, o que está em causa é reduzir-se a tarifa de saneamento, porque, objetivamente, de acordo com as razões que aqui estão na proposta e também com o parecer jurídico que tem sustentado esta forma de atuação, não foi provado que este desperdício de água contribuísse para um acréscimo no caudal na rede de drenagem de águas residuais, nem para um acréscimo na produção de resíduos, ou lixo. De facto, a água desperdiçou-se no terreno do particular. Portanto, ele não usou mais as redes de saneamento, nem produziu mais lixo por causa disso. Porque há uma percentagem sobre o consumo de água que serve precisamente para estas tarifas de saneamento. E precisamente por essas razões propõe-se que seja fixado o montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de consumo verificado entre as últimas leituras, que é a média que o município costuma produzir e costuma pagar. O que significa que no total da fatura propõe-se aqui uma redução apenas na tarifa de saneamento de 453 euros. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, sobre esta proposta? Alguma questão? Muito bem, então votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada com 2 abstenções. Obrigada, Sr. Vereador Álvaro Amar. Vamos então à nossa última proposta. Sr. Vereador Luís Caio, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma proposta de realização desta pública para a atribuição de direito de ocupação de espaço de venda no mercado municipal de Palmela. Encontrando-se desocupado o espaço de venda número 11 do mercado municipal de Palmela e com o objetivo de manter uma oferta diversificada aos seus consumidores e promover a dinamização deste centro de abastecimento público, de acordo com o regulamento dos mercados futuristas municipais, propõe-se a realização desta pública para a atribuição de direito de ocupação do espaço de venda disponível nas condições a seguir discriminadas. Propõe-se que a Comissão encarregue de promover a presente taxa pública seja composta pelos técnicos da autarquia que constam desta proposta. Propõe-se ainda que sejam conferidos desde a Sra. Presidente da Câmara para marcar a data, hora e local para a realização desta taxa pública. No fundo, trata-se aqui do espaço, como referi, número 11, do mercado municipal de Palmela. O produto a comercializar será a peixaria ou pegar atividade a produtos compatíveis com as características do espaço, base da licitação de 500 euros, seguranças de 50 euros. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, alguma questão sobre esta proposta? Sr. Vereador Obrigado. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta, portanto, é mais uma asta pública para o mercado local
Palmela. Creio que neste momento este espaço de venda número 11 é o único que se encontra disponível e obviamente que já devíamos discutir em 2011 a necessidade imperiosa de ver estratégias que permitissem a ocupação plena do mercado, pela sua localização, pela importância que deve dar a vila, por todas as necessidades e interesses elencados. O que me faz, queremos obviamente votar a favor, o que me faz também pedir a palavra a propósito desta proposta era alertar o Sr. Vereador, o Sr. Presidente, mais outras vereadoras, para as condições, alguma deterioração das condições higiênicas do mercado. Refiro-me concretamente à falta de cuidado de limpeza do chão, que se encontra muitas vezes encardida, mesmo quando é lavado de uma forma muito leve. Os vidros que estão, a constatação em logo, muitíssimos usos, quando são lavados, são na mangueira, e o aparecimento inopinado e que carece de uma observação mais atenta de animais que não devem existir nos mercados e que tem a ver com a higiene e a limpeza destes espaços públicos. Por outro lado, isto não verifiquei em loco, mas é um espaço que me preocupa e que frequento e que queria alertar para a situação da abertura que é feita às 7 da manhã e o desaparecimento dos funcionários. Certamente irão para outros lados, portanto não vou dizer que desaparecem para irem para casa dormir, mas terão outras tarefas, mas que podem ou que preocupam a sua, não primeira vez, eu não sei como é que os horários estão organizados. Todas estas preocupações consubstanciam-se no facto de ter sido feita uma avaliação relativamente ao mercado de Pinhal Novo e do seu sucesso enquanto espaço que é fluido e utilizado, também tem outras condições pelas pessoas. O de Palmela tem outras condições, não pode ter uma utilização semelhante, mas também deste esforço, dado o investimento que vai ser feito no centro histórico, de se corrigirem algumas situações, porque, como todos sabemos, podendo haver aqui algum, não digo menos peso, mas algum menos cuidado, poderem perpetuar-se estas situações, portanto, os espaços que não são bem tratados e que não são amados às vezes deterioram-se, para ver se conseguimos manter de facto este mercado nas mais perfeitas condições de higiene e também. Obrigada, Sra. Vereadora. Alguma coisa a acrescentar? Sim, Sra. Presidente. De facto, a referir que existe claramente uma estratégia de dinamização e de promoção dos mercados municipais. Tanto assim é que este mercado municipal de Palmela, depois de vários anos com 3 bancas desertas, neste momento tem uma banca que estamos a realizar esta arte pública para preencher e depois de uma das pessoas que estava neste espaço se ter reformado. Portanto, o mercado hoje é um espaço dinâmico, vivo, que tem cada vez mais consumidores e, portanto, isso resulta também, claramente, de uma estratégia de dinamização deste espaço que envolve, inclusivamente, vários parceiros locais. Todos os sábados temos agora a acontecer uma mostra de artesanato no interior do próprio espaço, conta com artesãos locais e até ao fim do ano irão acontecer várias outras atividades que irão certamente contribuir
para dinamizar e promover ainda mais este mercado municipal, como foi aqui referido, tem naturalmente condições de espaço perfeitamente distintas daquilo que acontece no mercado, em relação ao mercado municipal de Pinhão Novo, e naturalmente terá que ter um conjunto de ações adaptadas às especificidades deste mesmo espaço. Relativamente a outras considerações que aqui foram feitas, dizer que temos procurado intervir para solucionar os problemas existentes, alguns deles foram aqui refletidos pela senhora vereadora, mas portanto temos procurado corrigir as questões que têm a ver com alguma deterioração do espaço, e elas têm acontecido. Naturalmente não temos a disponibilidade financeira que nos permita uma intervenção maior que se poderia impor neste momento, mas temos este espaço a funcionar claramente com dignidade para quem ali trabalha, para quem frequenta este mesmo espaço. Relativamente às questões que aqui falou sobre o pessoal, irei averiguar e eventualmente confirmar se de facto há aqui algum menor profissionalismo por parte do pessoal que opera neste espaço, e iremos em conformidade caso. Pronto, iremos ver. De facto, há uma circulação pessoal nos vários mercados, quer no mercado municipal de Palmela, quer no mercado municipal de Pinhão Novo, nas cabanas, Quinta do Anjo, e portanto irei apurar, mas a forma como a senhora vereadora aqui colocou a questão deixa-me subjacente outro tipo de preocupações que eu não gostaria de confirmar. Bem, senhores vereadores, vamos votar esta proposta, está bem? Com as questões que cada um coloca. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Muito obrigada, senhores vereadores. Terminamos as nossas propostas. E agora sim, se houver questões que os senhores municípios queiram colocar, por favor, neste momento, faz favor. Eu só pedia que, porque a sessão é registada, é só por isso, eu pedia que se aproximasse do microfone, ou então alguém faça o favor de chegar, não sei como é que prefere falar. Pedia só que se identificasse, está bem, e que nos dissesse qual era então a questão que faz. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. Chamo-me Carlos Alberto André. Resido na organização Monte Polival Aires Palmela. A razão pela qual eu me encontro nesta Assembleia, bem como vários acompanhantes que fizeram questão em estar presentes também, todos eles residentes em Aires, muitos outros gostariam de vir, provavelmente a grande maioria, dos residentes em Aires. Posso dizer que nunca conheci tantas pessoas em Aires como nos últimos tempos. E tudo devido a um problema que neste momento está a ocorrer em Aires. Está a ocorrer um processo camarário, que é o processo 227/FIS/2011, e este processo teve origem da seguinte forma. Sr. Presidente, em março de 2011, no início de março de 2011, encontrávamos junto à minha residência e uma vizinha veio ter comigo e disse-me, talvez pelo facto de fui falar por ela, por muitos outros vizinhos, talvez comece por dizer também o que eu faço, eu sou oficial de polícia, fui comandante durante vários anos da esquadra da PSP de Montijo, também da esquadra da PSP, da segunda esquadra da PSP de Setúbal, mais conhecida pela esquadra da Bela Vista. Portanto, há uma problemática que, de uma forma direta ou indireta, está relacionada com a problemática que nós estamos neste momento ali a verificar. Quando essa vizinha abordou, disse-me, Sr. Carlos, já reparou, e o Sr. António é uma pessoa que tem cerca de 80 anos de idade. O Sr. António deixou que umas pessoas da terra dele, da Aljustrel, construísse ali uma casinha, para uma barraca, porque eles vêm para cá trabalhar agora durante o verão, deixou que eles construíssem esta barraca. Mas é só por 2, 3 meses, depois eles vão-se embora, depois é para demolir. Que ela tinha estado a falar com o Sr. António. Surpresa a minha e de alguns moradores também locais,
num fim de semana, eu não liguei aqui, compreendo perfeitamente a dificuldade das pessoas, tinham ainda uma pessoa conhecida da sua terra, não pus qualquer tipo de obstáculo à construção de um local para poderem viver durante um pequeno período de tempo. Surpresa a minha, quando, num dos fins de semana, me encontrava na minha residência e vejo algumas pessoas da etnia cigana, inclusive algumas a fazer as suas necessidades junto à barraca. Naturalmente. Eu fiquei, mas o que é que está a passar? Há aqui qualquer coisa que não está a correr. Falei com essa minha vizinha, com mais um vizinho, e acompanharam-me a falar com o Sr. António. Fui falar com ele, é uma pessoa, tal como disse, uma pessoa bastante idosa. Perguntei-lhe, Sr. António, afinal, quem são as pessoas que estão a residir nesta barraca? E ele disse-me, são as pessoas da minha terra, são de Alves Estrela. Mas são mesmo, são mesmo as pessoas de Alves Estrela. São, disse-me, são as pessoas de Alves Estrela, são da minha terra. Mas o senhor conhecia-as? Não os conhecia, mas eles disseram que eram de Alves Estrela. É? Então o senhor não as conhecia, mas chegaram aqui e disseram que eram de Alves Estrela. Isso era, bom, aqui há qualquer coisa que não estava bem certo. Entretanto, como essas pessoas se encontravam próximas, eu chamei-as e identifiquei-me logo, de forma a marcar alguma posição naquele momento, meus amigos. Eu sou comandante da segunda esquadra da Príncipe de Setúbal. Afinal, você quer dizer ao Sr. António que era de Alves Estrela. Então digam agora aqui na minha frente se são pessoas de etnia cigana, se são de Alves Estrela, se não são de Alves Estrela. Não estou aqui para pôr em causa as etnias, não é isso que está em causa. Está em causa neste momento é a construção. E ele disse, eles, pois, não somos de Alves Estrela, começaram ali a dar o dito por um dito, e o Sr. António viu logo quem eram eles. Entretanto disse, meus amigos, já não quero mais nada de vocês, façam o favor, deixem falar com o Sr. António. Eu falei, tal como disse, na presença desses meus dois vizinhos, o Sr. António, e o Sr. António disse, começou a entrar num estado de choque, o Sr. António entrou em estado de choque, e disse, eu não os quero cá de maneira nenhuma, mas eu não lhes digo nada. Porque eu tenho medo deles, se são ciganos, eu tenho medo deles, destas formas. Disse, então, olha, vou ver o que é que se pode arranjar, vamos ver se entre em contato com o Câmara Municipal de Palmela, a ver se ajudamos a resolver o problema. Também quero dizer que a esposa do Sr. António também já é uma pessoa muito idosa. Na altura, eu também queria falar com ela, mas ela estava acamada, ela estava com um grave problema de saúde. Passado, no dia seguinte, eu dizer, entrei em contato com a Câmara Municipal de Palmela e tive a oportunidade de falar com a senhora telefonicamente. Com a chefe de divisão de fiscalização, a doutora Fernanda Casimiro, ao mesmo tempo que mandei um fax. Soube também, no mesmo dia ou em dias seguintes, vários vizinhos deram conhecimento à Câmara Municipal de Palmela desse problema. Passado cerca de 3 semanas, sensivelmente, eles iniciaram a construção de uma nova barraca. E quando iniciaram a construção de uma nova barraca, calma, falei com alguns vizinhos, vamos falar ali com esta gente, porque nós não queremos aqui barracas. Construam, sim senhor, a Câmara Municipal que passa devido à licença, que seja tudo feito dentro da localidade, mas construir de qualquer maneira não. Nós também pagamos os nossos impostos, nós construímos com base num projeto de construção e não vamos permitir e não vamos deixar de maneira alguma que isto venha a acontecer. Marquei uma reunião com o Sr. Vereador do Departamento de Administração e Finanças. Na altura, tal como disse, muitos vizinhos que eram ter comigo mostraram-nos o descontentamento, disseram vão fazer o baixo-assinado e levam ao Sr. Vereador. Sim, senhor, fizemos o baixo-assinado, assinaram umas 30 e poucas pessoas, sensivelmente, e eu levei o baixo-assinado ao Sr. Vereador. Desculpe o problema, dei a conhecer, efetivamente, tal problema que não entender era problema social, sobretudo problema social, mas da parte da pessoa idosa. Nós vamos fazer tudo para que o problema fique resolvido, que foram as palavras do Sr. Vereador. Eu saí daqui, transmiti essa informação aos meus vizinhos. O tempo continuou a passar,
Entretanto, em agosto, recebi uma carta da Câmara Municipal de Palmela que nesse baixo assinado os moradores nomearam-me como representante dos moradores sociais no âmbito deste processo para poder falar do problema junto da Câmara Municipal de Palmela. Como tal, a Câmara Municipal de Palmela deu-me conhecimento e disse-me até dia 12 se me falha a memória, até dia 12 de setembro, em princípio, irá dar-se a demolição da barraca, a edificação da barraca. Fiquei extremamente satisfeito com a notícia, dei a conhecer aos moradores, entretanto, saiu um edital da Câmara Municipal de Palmela em que dá a conhecer, em que diz, entre outras coisas, intenção de ordenar a demolição voluntária da edificação, conforme disposto tal, menciona aquela legislação, em caso de incumprimento voluntário, portanto, da ordem de demolição, no prazo estipulado, portanto, no futuro está a dar a conhecer de que as pessoas irão ser notificadas, como a lei prevê, para proceder à demolição, ou então para apresentar a sua, toda a documentação, que eventualmente possam ter a sua posse. Não seria o caso, porque trata-se de uma edificação abarcada, aquilo que de maneira alguma pode ser licenciado. De maneira alguma pode ser licenciado. Acontece, passou o dia 12 de setembro, passou o dia 12 de outubro, dia 12 de novembro, por aí fora, final do ano de 2011. Entrei em contato com a Câmara Municipal de Palmela. Posso dizer ao Sr. Presidente que muitas pessoas que residem como é o Presidente e o Sr. Presidente são pessoas com uma certa idade, pessoas que dizem, Sr. Comissário, eu tenho todo o apoio, mas não quero que eles saibam que eu estou contra a presença deles aqui. Não é contra bem, contra as pessoas, contra as edificações abarcadas, que é diferente. Não estão, eu não quero que fique a ideia de que se trata de pessoas de etnia cigana. Muito embora tenha consciência do problema, porque provavelmente é do conhecimento da Sra. Presidente, um problema que ocorreu no Montijo, no qual eu vivi muito perto, na zona do bairro da Cadeira, em que, de uma forma silenciosa e cobarde, começaram a construir num terreno de uma pessoa também idosa, uma barraca. Passado algum tempo, as pessoas acalharam-se, não denunciaram o problema. Passado algum tempo, construíram outra. Às tantas, era o maior problema do Montijo, era o bairro da, como eu disse, o bairro da Caneira. O problema foi resolvido em termos barracas. Mais tarde, passados uns anos, foram demolidas, mas o problema continuou. E porquê que continuou? Porque as pessoas venderam as suas casas, muitas delas venderam as suas casas, não conseguiram vender as casas, nem sequer pelo dinheiro que deram na altura quando as compraram. E os problemas sociais ainda hoje continuam problemas sociais resultantes desse bairro da Câmara. Sr. Presidente, em fevereiro de 2012, como vi que o problema continuava, depois de ter falado com a Sra. Doutora Fernanda Casinho, o Sr. Vereador, ter enviado vários faxes, de ter estabelecido muitos contactos telefónicos, de receber muitas queixas, tal como disse à Sra. Presidente, por parte dos moradores legais, enviei um ofício para a Sra. Presidente que digo o seguinte: entre outras coisas, acerca nesta parte, em março de 2011, foi construída atualmente na Rua Alves Barbosa Aires, Palmela, uma edificação barracada por pessoas da etnia cigana onde passaram a residir. Por se tratar de uma questão legal, vários residentes locais, por discordarem com a referida construção, por várias vezes sem reconhecimento dos factos em Câmara Municipal, a entidade competente, tanto por escrito, meio fax, telefonicamente, pessoalmente, bem como através de um requerimento assinado por vários residentes locais, no qual nomearam o secretário como seu representante legal para estabelecer contacto com essa Câmara Municipal relativamente ao assunto indicado. Em todos os contactos foi dado a conhecer o descontentamento, a preocupação, bem como alertar essa Câmara Municipal para a possibilidade de mais indivíduos da mesma etnia de ir residir naquele local e, por conseguinte, procederem à construção de novas barracas. Inicialmente passaram por residir naquele local duas famílias, numa só barraca. Mais tarde iniciaram a construção de uma segunda barraca, tendo sido abortada a sua construção porque vários moradores alertaram os referidos indivíduos de que se trata de uma construção ilegal e tudo seria feito para que as mesmas viessem a ser demolidas. Também foi dado conhecimento a essa Câmara Municipal na tentativa
da construção dessa segunda barraca. Em agosto de 2011, na qualidade de representante dos moradores locais, fui informado por essa Câmara Municipal, através do ofício, de que o proprietário do terreno havia sido notificado da intenção dessa Câmara Municipal em ordenar a demolição voluntária da edificação barracada, conforme disposto tal. Portanto, por isso na legislação. Só quero alertar para o seguinte: se forem falar com o senhor neste momento, o senhor diz que ele não quer falar comigo. O senhor não quer sequer falar comigo. E se lhe perguntarem, quer que estes indivíduos, quer que esteja aqui tanto com uma barraca, mesmo encostado à sua casa, ele diz sim, apanhado. Quero. Isto tem algum significado, Sr. Presidente. O dizer quero, nem sempre o dizer quero significa quero. Quer dizer que muitas das vezes o dizer quero é com receio, porque eu não consigo conceber a ideia de que qualquer pessoa que esteja ou consciente daquilo que está a fazer, ou então porque está a ser coagida, que eu vou mais para esse lado, porque está a ser coagida, deixa que construa uma barraca junto à sua casa, em que estejam a comer tudo aquilo que o homenzinho está a produzir, em termos de agricultura, as suas hortas, que estejam a consumir a eletricidade do senhor, que estejam a consumir a água, que julgo eu, que é uma água, uma canalização, pelo menos aquilo que me deu, aqui, uma pequena passagem que eu fiz pelo local, que está a ser, é ilegal, portanto, no fundo estão a retirar ilegalmente à Câmara Municipal a água. Penso eu que será, não posso afirmar, mas penso eu que é o caso, mas não consigo conceber a ideia de que alguém, no seu juízo perfeito, deixe construir uma barraca e deixe construir duas, deixe construir três e por aí fora. Trata-se de um terreno muito grande, um terreno com cerca de 150 metros de comprimento, e isto preocupa-nos porquê? Porque neste momento, tal como eu digo aqui, vou continuar, como a barraca não foi demolida, passado algum tempo, através de contacto telefónico com essa Câmara Municipal, soubemos que os mesmos correram do processo de demolição. Correram até setembro, o processo de demolição. Sr. Presidente, passado cerca de um ano após a construção da barraca e cerca de meio ano após a notificação dos visados, tudo continua como antes. Pior ainda, ora vejamos. Sendo a Câmara Municipal de Palmela a entidade competente para repor a legalidade, os seus concidadãos sinalizaram o problema. Podiam também ter feito, contando que o funcionário com funções de fiscalização na área sinalizasse o problema e, por sua vez, levasse a cabo as diligências necessárias no âmbito das suas competências para solucionar esse mesmo problema. Inicialmente, tal como foi referido, começaram por residir num local de 2 famílias, atualmente residem 3 famílias. Várias pessoas me têm contactado, mostrando-se tristes, desagradadas, indignadas com a situação. Pensam em levar a cabo, inclusive, outras medidas. Posso dizer que pensaram levar a cabo outras medidas. Eu falei com eles, com meus amigos, eu vou expor a situação ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, para, junto da Câmara Municipal de Palmela, junto do Sr. Presidente, tentar a conhecer o problema e o descontentamento da população de Cães. O Sr. Presidente, como ele disse, depois de eu ter enviado esta carta, está tudo mais ou menos solucionado, vai haver, estou a tratar da luz, porque eu se pode pôr uma barraca que tem luz, compreendo perfeitamente, porque pode chegar ali porque pode algum circuito, bloqueado, porque pode também haver uma ruptura da canalização. No entanto, alguma coisa devia ser feita. Acontece que isto é datado de 12 de fevereiro de 2012. Fiquei a aguardar, como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Aiães disse que estava a ser resolvido, vai 12 de fevereiro, 12 de março, 12 de abril, maio. Maio recebo esta carta da Câmara Municipal de Palmela que diz o seguinte, ou seja, passado já quase um ano e meio, para tudo lá ser com um espaço razoável, um espaço de tempo razoável. Eu cá para mim, será que um ano e meio não será mais do que razoável para resolver um problema destes? Ou então desafio a Câmara Municipal de Palmela a legalizarem a situação. Das duas uma, ou legalizam aquela barraca, ou então que estejam do lado dos moradores diários e que proponham a legalidade. A Câmara Municipal de Palmela enviou esta carta que diz: na sequência da sua preocupação e dos subscritores que abaixo assinado enviado a 11 de maio de 2011 sobre a existência de uma construção ocupada, porque eu também, na altura, referi uma construção também logo nesse primeiro fax, dei a conhecer à Câmara Municipal de Palmela de que, no terreno, a Câmara Municipal de Palmela, junto a
esse tal barraca, essa tal construção barracada, se encontra lá uma moradia já em estado de abandono, bastante degradada, sem janelas, sem portas, com telhado e vários indivíduos, por vezes toxicodependentes, dirigem-se àquela moradia e podem muito bem comprovar de que estão lá alguns quartos com várias seringas, com muitas seringas mesmo. E eu solicitei, sendo uma moradia da Câmara Municipal de Palmela, solicitei que fosse empardada, as portas fossem empardadas e as janelas também, para evitar que esse tipo de situações não viessem a ocorrer. Portanto, até agora também, Sr. Presidente, ainda não foi feito absolutamente nada. O que conta é que, neste momento, não sei que a barraca continua no sítio, e esses senhores foram para lá para evitar serem vistos no interior desse terreno, construíram um muro, e no início posso dizer que um muro que tem uma altura superior a esta aqui. Portanto, não sei se será legal, não será legal, também não conheço muito bem a legislação no âmbito da construção de muros, mas posso dizer que quem esteja no exterior, ninguém vê o que se passa lá dentro. Ninguém vê o que se passa lá dentro, neste momento, porque o muro é tal forma aqui, para que é que é um muro? Que é para poderem, eu não tenho dúvidas que esse muro tem uma segunda intenção. Provavelmente é para construir mais algumas barracas. Ainda, Sr. Presidente, ainda relativamente ao ofício que me enviaram, dizem o seguinte: na sequência da sua preocupação e dos subscritores do abaixo-assinado, enviado a 11 de maio de 2011, sobre a existência de uma construção ocupada por uma família de etnia cigana, situada na Rua de Barrota, em Ares, e de uma construção de propriedade do município utilizada por delinquentes para consumos de pacientes, venho pela paciente informar que a Câmara Municipal irá encetar o procedimento com vista à demolição da construção da propriedade. Mas já lá vai um ano e meio. Quando a construção ocupada por uma família de etnia cigana, cumpre referir que no contexto da crise socioeconómica, económico-social, melhor dizendo, em que vivemos, e sem prejuízo da dimensão moral, que a questão assume, existe uma outra dimensão social, que a autarquia está a tentar acompanhar. Eu questiono, e tal como eu, os moradores de Ares questionam-se, mas afinal, qual será a questão social? A questão social relacionada com os idosos, como decidem? Ou será relacionada com as pessoas de etnia cigana que foram ali construir uma barraca ilegalmente? Se é com os idosos, compreendo perfeitamente, sinceramente, compreendo perfeitamente que se trata de uma questão social. São pessoas indefesas, são pessoas muito frágeis, são pessoas que não têm capacidade de dar, como que o momento em cima da mesa dizer assim: os amigos saem daqui para fora, esta propriedade é minha. E eles estão protegidos neste momento. Se for um problema de uma questão social relacionada com alguém que vai ali e constrói umas barracas, então vamos ter muitos problemas para resolver, Sr. Presidente. Vamos ter muitos problemas para resolver, vamos ali atrás do Intermarché, estão para ali, estão sempre a acampar uma série deles, Setúbal estão a acampar uma série deles, e tendo em conta a dimensão daquele terreno, se deixamos que isto continue a arrastar, mais força tem, eu não tenho dúvidas, Sr. Presidente, porque neste momento a cara visível sou eu. Muitos moradores de Ares não querem dar a cara. Porquê? Porque têm medo de repressálias. Mas eu também não sou frico de ferro. Portanto, aquilo que eu peço ao Sr. Presidente é que, antes que o problema venha a tomar uma dimensão muito superior às que neste momento tem, que efetivamente tem, tal como disse, estão neste momento com um muro enormíssimo, uma altura enormíssima, tanto que de certeza que a lei não permite uma altura daquelas do muro, há uma segunda intenção. E eu estou aqui para tirar o Sr. Presidente para nos ajudar a resolver o problema. Muito bem. Com licença. Eu agradeço a sua intervenção. Quero dizer que, obviamente, é uma questão que nós identificamos e percebemos a vossa preocupação. Claro, vamos lá ver se conseguimos aqui também dar alguns esclarecimentos que ajudem a perceber, enfim, que a Câmara não tem estado parada, embora o problema possa ter, enfim, de certa maneira, a dimensão que os senhores colocam, mas também, se tiver a dimensão que os senhores colocam, não é em sede da Câmara que se resolve. Mas já lá vamos. Não sei se o senhor vereador Luís Ferreira, responsável pela fiscalização, pode acrescentar, por favor, alguma coisa. Sim, Sr. Presidente, duas notas muito breves. Dizer, em primeiro lugar, conforme conheceu, o Sr. Ministro Carlos André,
a Câmara Municipal notificou os moradores, informando-nos de que de facto irá encetar o procedimento com vista à demolição da construção. Eu gostava de referir igualmente que compreendemos perfeitamente as preocupações dos senhores munícipes. Este é um processo que temos estado a acompanhar com visitas sistemáticas da divisão de fiscalização dos fiscais ao terreno. No entanto, gostaria também de sublinhar que há naturalmente um conjunto de trâmites processuais que a autarquia está obrigada a cumprir e, portanto, estas questões acabam por levar o seu tempo e, particularmente, quando se trata de assuntos, como é o presente caso, em que há contestações por parte dos notificados. Portanto, deixar também esta nota. Depois, dizer que relativamente à decisão sobre a demolição da construção, ela está tomada e estamos de facto a calcular as situações sociais que estão subjacentes. Não podemos chegar, digamos, ao torrente e demolir sem qualquer outro olhar mais profundo sobre aquele problema a construção, sem olhar tanto aquilo que de facto se poderá colocar. Portanto, estamos numa fase final neste processo e gostaria de tranquilizar os senhores munícipes relativamente à sua execução e ao seu desenvolvimento. Então, para além destas palavras do Sr. Vereador, eu gostaria só de acrescentar um outro aspecto. Portanto, primeiro, é verdade, esta questão da demolição, aliás, os senhores foram, esta informação última que referiu é de agora, de maio deste ano, o último, e portanto, acontece exatamente depois da Câmara ter diligenciado e procurado perceber as várias dimensões que o problema pode ter. Até ao momento da nossa percepção, quer dizer, não surge nada que conclua no sentido que os senhores aqui invocam e que seria, com certeza, que a dimensão mais grave do problema, mas que aí até não seria para ser colocada à Câmara Municipal, seria naturalmente para ser colocada às autoridades, não é? Ou seja, se houvesse aqui um caso de coação, não é a Câmara Municipal que resolve, é naturalmente a participação de um não é? De uma ação que tem que ser tratada noutra sede. E, portanto, se essa é a questão que se coloca, enfim, estaríamos todos ou estaremos todos obrigados a colocá-la nessa sede. Certo? A nossa percepção não é essa. E, portanto, nós estamos a tratá-la enquanto construções ilegais. Enquanto construções ilegais, vai ter este procedimento, de facto, no sentido da demolição. Agora, para isso tem que estar colocadas, como disse o Sr. Vereador, várias questões. Certo? Se os senhores entendem, pelos dados que têm, pelas informações que têm colhido localmente, por aquilo que veem, que há problemas de outra ordem, e portanto que há uma pessoa que está a ser coagida por outras, então aí a sede desta participação são as autoridades. Estamos entendidos? Portanto, a Câmara Municipal está a diligenciar no sentido da demolição e ela vai ser feita. Até posso adiantar que vai começar por ser feita o primeiro edifício, que é o primeiro, quer dizer, quando nós estamos virados, eu já lá estive também e estive ao pé das casas dos senhores. E, portanto, o muro alto a que se refere, imagino que é no lado contrário às vossas casas. Exatamente, pronto. Portanto, não é de agora, já é de algum tempo, porque eu estive lá, o muro já existia, do lado das vossas casas continua a ver-se exatamente o que se via, certo? Não, precisamente é este. Já se encontrava um muro e esse muro foi aumentado de forma significativa. Ou seja, tinha um muro com sensivelmente 1,20 m e neste momento tem um muro com 2 metros e tal. Do lado das vossas casas? Do lado das vossas casas. Pronto, ok. Então, nós vamos confirmar. Sei que esta semana houve contacto da fiscalização, da fiscalização com a situação. Terão sido atendidas inclusivamente pessoas. Eu não sei se as pessoas que estão na barraca, se o proprietário ou familiares, creio que, do proprietário da casa. Portanto, nós estamos a acompanhar este assunto. Mas repito, quer dizer, o foco da nossa atenção é claramente o de se tratar de uma construção ilegal que ali está e, como tal, tem que ser demolida. Mas, quer dizer, digamos que isso tem um conjunto de trâmites que não se compadecem com a prioridade ou a urgência mesmo que teria uma situação de um cidadão coagido. Faço-me entender? Sr. Presidente, o Ministério
momento já têm conhecimento da situação, porque respeito à parte criminal, já têm, porque fosse suspeito que efetivamente possa ser coagido, falta de Sr. Presidente. Pela minha experiência, certamente pela minha experiência profissional, já não são poucos anos quanto isso, estou a crer que tal acontece. No entanto, o que também está aqui em causa é o facto de, depois de recebermos este tipo de ofício, ficamos assim, mas afinal, qual vai ser a decisão da Câmara Municipal? Qual é ela? Não, a decisão está tomada. Ouça, a decisão está tomada e a decisão é no sentido da demolição. Mas eu posso lhe dizer, se isso vos tranquiliza, dizer, nós temos a identificação das pessoas que lá estão. Nós temos a identificação, não é, digamos que não estão neste conceito há meia dúzia de dias, nós temos a identificação das pessoas que lá estão. São efetivamente de etnia cigana, mas estão identificadas e são reconhecidas, inclusivamente pela Divisão de Intervenção Social da Câmara Municipal. Portanto, enfim, nós estaremos a falar daquilo que nós conhecemos, de uma situação que se nos afigure, lá está, como essa situação, ou com essa dimensão, enfim, de ação, não é? Agora, se o Ministério Público tem outra leitura e se já tem identificado o problema, ouça, nós, enquanto entidade pública, estamos completamente abertos à cooperação que devemos ter. Não havendo essa dimensão, mantém-se a nossa decisão, que é demolir as casas, enfim, não tem a mesma urgência que tem a outra situação, não é? Porque quando falamos de demolir coisas, enfim, infelizmente há muita coisa para demolir. Criminal e administrativa. Diga? Desculpe, não entendi. Criminal? E administrativa. Exatamente. Criminal e o seu tempo. A administrativa é aquela que nós neste momento estamos a colocar aqui à Sra. Presidente. Não estou aqui sequer de maneira alguma, simplesmente tem que conhecer aquela pequena introdução no sentido de está previsto eu e os moradores locais de que efetivamente a pessoa eventualmente estará, mas mesmo não estando, Sr. Presidente, mas mesmo não estando, não há legitimidade, mesmo que ele dissesse assim, eu quero buscar, não há legitimidade em ter lá uma placa. Sim, ou tem uma construção devidamente localizada. Com certeza. Mas olha, deixa-me interrompê-la. Essa é a parte do processo que nós melhor conhecemos, como imagina. Quer dizer, nós sabemos quais são as regras, não é? Agora, compreenderá o senhor e compreenderão os senhores que, de facto, têm uma prioridade de nível diferente, demolir uma construção clandestina, que, repito, infelizmente há muitas, não é? Tem uma prioridade diferente de, enfim, retirar alguém que pode estar a coagir outra alguém, certo? Quem retira alguém que está a coagir outra alguém são as autoridades que não a Câmara Municipal. E, portanto, esse processo, se está a decorrer, ainda bem que tomaram essa iniciativa. Nós não temos essa percepção de todos os dados que já avaliamos. Mas, enfim, se outras entidades o têm, então muito bem, o processo estará a correr por esse lado. Pelo nosso lado, será demolida. Está a decorrer, não que tenha eu efetivamente tenho conhecimento, se tenho conhecimento de que foi dado a conhecer ao Ministério Público através de familiares de Sra. Idosa, no entanto, não estou a acompanhar o processo. Neste momento, estamos aqui no sentido de dar a conhecer mais o problema na vertente administrativa. Muito bem. E esse está identificado e tem a nossa associação. Depois também, há um tempo razoável, sinceramente, eu que me puxar nisso, no meio disto é saber que, quando o Sr. Presidente fala em problema social, o que me puxa a mim é saber que, efetivamente, há muitas pessoas que neste momento estão extremamente descontentes com a situação e não dão a conhecer o problema porque têm medo. Mas... E é triste ouvir dizer, senhor, aquelas pessoas formadas por uma certa idade, eu não dou porque tenho medo. Não sei se também, com certeza absoluta, que está a ver o alcance dessas palavras. Percebo perfeitamente. Olha, eu pedia para ouvirmos agora o senhor que está lá atrás, por favor. Eu pedia que se identificasse também e que colocasse. Boa tarde, por favor. A todos. Eu acho que o problema que está ali já está identificado. A parte que está ali da demolição é um caso à parte. Agora, o problema maior que está ali é não deixar progredir aquilo. Claro. A partir deste aquilo não progrida, a demolição é o caso. Sim, senhor. Como é que o senhor se chama? António Leiria. António? Leiria. Leiria, muito obrigada. Sim, senhor.
Pronto. Então, eu penso que nós estamos situados relativamente a isto. É um caso que a Câmara acompanha. Infelizmente, como já dissemos e repito, esta questão das demolições é uma coisa que não consegue ser tão célere quanto nós queríamos. Nomeadamente sempre que há pessoas envolvidas, seja lá o que for, portanto não se trata apenas de uma construção no meio de qualquer sítio, não é? Sem nada. É uma construção que envolve pessoas e proprietários, etc. Portanto, tem trâmites a serem prosseguidos. Nós estamos a acompanhar esse assunto e o destino será a demolição. Pronto. Se houver outras dimensões, eu peço, por favor, que não deixem, nomeadamente na perspectiva criminal e até civil, de apontar. Do ponto de vista administrativo, nós estamos a calcular o problema. Enfim, lamento que não seja tão célebre ou de forma tão célebre como os senhores pretendem, mas nós exatamente, porque, entretanto, quer dizer, do ponto de vista da tramitação, houve questões que se colocaram, nomeadamente a oposição da parte de quem é proprietário. Isto tem que ser calculado, percebe? Portanto, há aqui toda uma tramitação que está a acontecer e que nós não podemos deixar de cumprir. Pois, mas essa senhora, desculpe, mas essa coisa dos tempos razoáveis tem duas dimensões diferentes. Uma é o tempo razoável para nós, não é? Quando temos um problema e uma urgência e queremos que ele seja resolvido. Outra coisa são os tempos razoáveis que às vezes os procedimentos desencadeiam. Portanto, nós não podemos dizer mais do que isto neste momento, está bem? Se for um caso de polícia, de facto os senhores atuarão com certeza também nessa direção. Certo? Pronto, muito bem. Não, fica sempre, por isso é que os senhores por isso é que é gravado e eu peço para identificarem que fica exatamente registado na ata da reunião de Câmara. E de qualquer maneira é como digo, quer dizer, nós aqui a ouvirmos, imediatamente situamos informações que têm a ver com o processo que está a correr na Câmara. Não está fechado, antes pelo contrário, é um processo que está a correr na Câmara, mas que nós não podemos dizer mais por nada, está bem? Muito obrigada pela vossa intervenção, obrigada por terem vindo assistir à reunião e pronto, estamos sempre à vossa disposição, seja nas reuniões públicas, seja na Câmara Municipal, estamos à vossa disposição. E vamos acompanhar no terreno, está bem? Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos, até logo à noite.